Olá, irmãos, paz seja convosco. Eu sou o professor João Carlos e nós vamos estudar juntos o tema dízimo. E na verdade eu coloquei como tema dízimo para quê? Muitas pessoas têm nos perguntado, têm nos indagado acerca dessa questão bíblica. E então nós estamos fazendo um breve estudo acerca do dízimo. E na verdade não é a exaustão, não queremos usar todos os recursos possíveis, mas é apenas um breve estudo para esclarecer alguns irmãos acerca desse tema tão importante. Para isso nós precisamos entender em que aspectos o dízimo foi instituído e legislado na palavra de Deus. Então precisamos ver algumas perspectivas. Algumas pessoas estudam o dízimo baseado apenas no texto bíblico de Malaquias, mas nós devemos estudar o dízimo em toda a Bíblia, ou pelo menos em vários textos que a Bíblia faz menção. E as perguntas que nós temos ouvido com frequência: o que é o dízimo? Para que serve o dízimo? Por que Deus cobra o dízimo? Porque é uma exigência divina. É uma exigência bíblica onde que podemos ou devemos entregar o dízimo. Parece até para algumas pessoas uma repressão, uma obrigação, uma exigência muito severa. Porque na verdade, se nós estudarmos melhor, entendermos melhor o tema, estudarmos os textos bíblicos, os motivos divinos, as perspectivas corretas, nós vamos entender os motivos de Deus e nós vamos entender melhor essa questão. Para entendermos então a questão do dízimo, nós precisamos olhar o tema baseados em algumas perspectivas. A primeira perspectiva que nós devemos ter acerca do dízimo é a perspectiva textual, ou seja, onde encontram-se os textos que fazem menção acerca do dízimo. As referências bíblicas acerca do dízimo. É importante já lembrar que não podemos estudar dízimo só no texto de Malaquias, mas devemos estudar em todos os lugares, ou pelo menos na maioria dos lugares em que eles se encontram na Bíblia. Então, a primeira perspectiva para se entender melhor acerca do dízimo é estudar as referências, todas as referências acerca do dízimo, e não apenas uma referência, como é comumente estudado, que é Malaquias. A segunda perspectiva, para nós entendermos bem essa questão, a perspectiva do nosso estudo, para entender o porquê do dízimo, é a perspectiva exegética, onde nós fazemos uma análise histórica, textual, cultural e socioeconômica baseado nos textos bíblicos, porque o dízimo foi instituído dentro de um período histórico, dentro de um período socioeconômico da nação israelita, e para entendermos isso nós temos que estudar, porque aí nós vamos entender melhor os motivos divinos. A terceira perspectiva que tem que ser estudada é a perspectiva histórica. Quando o dízimo foi instituído? Em que momento Deus instituiu? Porque foi Deus que instituiu. Em que momento ele foi instituído? Eu preciso saber para quem foi instituído, que é para a nação israelita, em que momento histórico isso aconteceu, para eu entender acerca do tema do dízimo. A quarta perspectiva que tem que ser estudada é a perspectiva da organização da nação israelita durante a peregrinação no deserto. Porque foi nesse período que Deus instituiu o dízimo e legislou acerca do dízimo. A condição socioeconômica da nação, do dízimo foi instituído para um equilíbrio socioeconômico da nação israelita, do povo de Deus. Ele não foi instituído por um outro motivo que não seja esse. Então nós precisamos estudar a estrutura organizacional da nação israelita durante a peregrinação. Em quinto lugar, a perspectiva teológica, e que talvez seja mais importante, e que talvez algumas pessoas não saibam, que nós vamos entender os motivos divinos. Por qual razão Deus instituiu o dízimo, legislou o dízimo
e obrigou o seu povo a pagar o dízimo. Isso é muito importante porque muitas pessoas não sabem, acham que é uma exigência apenas da igreja, de alguns líderes, de alguns pastores, mas não entendem os motivos divinos. E você entendendo o motivo divino, você vai ficar mais em paz com Deus e consigo mesmo e com a igreja. Em sexto e último lugar, é uma perspectiva de equivalência estrutural de Israel e da igreja, porque Israel foi usado como exemplo para a igreja. Então os princípios pelos quais o dízimo foi instituído servem para a igreja hoje. Então essa é a sexta perspectiva, que é muito importante. E aí nós faremos aplicações desse modelo que é Israel para a igreja e devemos obedecer este modelo. Muito bem, então a gente viu que, nós vimos que para se entender bem o dízimo, é preciso de olhar e estudar o dízimo a partir de 6 perspectivas. A primeira perspectiva que a gente pode estudar e se familiarizar com o dízimo é a perspectiva textual, ou seja, onde encontram-se as referências acerca do dízimo na Bíblia. Volto a dizer que não se pode estudar o dízimo apenas com base no texto de Malaquias, porque Malaquias é uma referência acerca de uma anomalia em Israel, de uma injustiça social pela falta do pagamento do dízimo. Mas nós temos que estudar o dízimo onde ele foi normatizado, onde ele foi instituído, onde ele foi legislado, onde ele foi colocado por Deus como uma obrigatoriedade no texto bíblico. Muito bem, alguns textos que podem ser estudados, você pode depois ler na sua Bíblia. Um deles, e talvez o mais extenso, é o texto de Deuteronômio, capítulo 14, dos versos 22 a 29. Eu não vou ler, mas você pode depois ler em casa e você vai conferir conosco esse texto. Outro texto que você pode depois estudar está no livro de Números, no capítulo 18. Pode ler todo o capítulo 18, mas a referência mais importante é do capítulo 18, verso 21. E o terceiro texto que as pessoas comumente usam para entender o dízimo é o texto de Malaquias, capítulo 3, versos 8, 9 e 10. Mas é importante ressaltar que para entender o dízimo, a instituição do dízimo e tudo que compreende essa questão tem que ser estudado nas várias referências da palavra de Deus. Não se estuda dízimo só em Malaquias. Então a primeira perspectiva importantíssima é olhar na Bíblia as referências bíblicas acerca do dízimo. E no caso, algumas referências que são Deuteronômio capítulo 14, Malaquias capítulo 3 e Números capítulo 18, você pode estudar na tua casa. E você vai conferir conosco então as questões acerca do dízimo. A segunda perspectiva que nós vamos fazer menção aqui, e é muito importante, é a perspectiva histórica. A perspectiva histórica é quando nós devemos saber em que momento que o dízimo foi instituído. É importante sabermos, porque o momento histórico vai nos fazer entender o motivo divino. Israel estava sendo organizado como uma nação. Então foi nesse momento em que Deus instituiu o dízimo lá no Sinai. Ele vem junto com o compêndio de leis que foram dados a Moisés no Monte Sinai. Então foi lá que foi instituído o dízimo, não foi em Malaquias. Então a perspectiva histórica é durante a peregrinação de Israel, ou seja, no início da formação da nação israelita, depois da saída do Egito. Então foi neste momento em que o dízimo foi instituído. É muito importante nos reportarmos a este momento, estudarmos esse momento histórico para entendermos a questão do dízimo. Então, volto a repetir, nós não podemos nos prender apenas ao texto de Malaquias, mas olhar a perspectiva histórica, em que momento o dízimo foi instituído. Muito bem, a segunda perspectiva
que nos ajuda a compreender a instituição do dízimo é a perspectiva exegética. O que significa isso? Perspectiva exegética é olhar, interpretar os textos bíblicos à luz da cultura, da época, da geografia e de tudo. É uma análise histórica, cultural, teológica, geográfica do texto. Na verdade, a exegese faz uso da hermenêutica, ou a hermenêutica faz uso da exegética para a interpretação de textos bíblicos. São ferramentas que nos permitem interpretar a palavra de Deus com fidelidade. Você, através dessas ferramentas, das ferramentas da hermenêutica bíblica, você pode interpretar o texto bíblico com fidelidade e entender o que o autor, não apenas humano, mas divino, que é o Espírito Santo, o que ele quis dizer, o que ele queria nos ensinar naquela época. Então, eu não posso, a meu bel prazer, dar uma opinião pessoal acerca do dízimo. Eu não posso criar uma hipótese, eu não posso idealizar, eu não posso ter uma opinião própria acerca do dízimo. Por quê? Porque o dízimo é uma instituição divina e tem dentro da Bíblia os seus valores, tem a sua interpretação própria dentro da palavra de Deus. Então, para eu entender o dízimo, e eu preciso entender o dízimo, eu preciso fazer uso das ferramentas da hermenêutica para a interpretação do texto bíblico. E isso é uma questão de fidelidade à palavra de Deus, de respeito à autoria do Espírito Santo. Sendo assim, eu uso as ferramentas da hermenêutica. Que ferramentas são essas? Análise histórica, análise textual, análise gramatical, análise geográfica, análise teológica, análise cultural. Todas essas ferramentas que me dão condições de interpretar com fidelidade o texto bíblico. Então nós vamos estudar o dízimo a partir da perspectiva exegética, a partir de uma análise fidedigna do texto bíblico. Ou seja, eu não vou ensinar a vocês, não vou falar para vocês coisas que eu ouvi apenas de um grupo ou de um segmento teológico, de um segmento eclesiástico. Não é opinião minha, não é opinião de um grupo de pessoas. Tudo que eu disser não são opiniões de pessoas, de autoridades teológicas. Eu estou fazendo uso das ferramentas da hermenêutica bíblica para interpretar o texto bíblico com fidelidade. E na verdade, apenas para a questão de informação dos irmãos, eu sou formado bacharel em teologia com ênfase em exegética, justamente com ferramentas, condições para interpretar textos bíblicos. Então, a segunda perspectiva importantíssima para entendermos a questão do dízimo dessa matéria é fazer uso das ferramentas da hermenêutica bíblica. E aí, então vocês vão entender de fato quais os motivos divinos, quando foi instituído, por que foi instituído o dízimo, para quem são destinados os recursos do dízimo. Então, voltando a falar acerca dessa questão, dessa perspectiva, dessa segunda, eu não posso dar a minha opinião, eu não posso simplesmente achar que eu posso interpretar a meu bel prazer. Eu tenho que respeitar a autoria e aí eu vou entender de fato os motivos divinos. Porque havia um contexto histórico, havia um contexto socioeconômico da nação que fez com que Deus intervisse na história, criando uma instituição dessa natureza para amparar, para suprir a necessidade daquele que tinha dificuldade na nação israelita. Ok, a terceira perspectiva a ser estudada para uma boa compreensão acerca do dízimo é a perspectiva histórica. A perspectiva histórica nos ensina quando Deus instituiu o dízimo, em que momento ele instituiu, por qual razão ele instituiu. Então, é importante que a gente, nesse caso, volte para o Antigo Testamento, para a formação da nação israelita durante a peregrinação. Foi nesse momento em que o dízimo foi instituído.
juntamente com a legislação do tabernáculo, do ministério levítico. E logicamente que isso está contido nos livros de Levíticos, Números e Deuteronômio. A menção do dízimo, né, da instituição do dízimo. Então é importante nós entendermos que o dízimo foi instituído durante a formação da nação israelita, após a saída do Egito, após o Êxodo. E não se pode então estudar só em Malaquias, no texto de Malaquias. Tem que se estudar o dízimo durante a formação da nação israelita, quando a nação foi formada. Porque lá que nós vamos entender os motivos divinos para a instituição do dízimo. Muito bem, então durante a legislação da nação, a formação da nação e a legislação da nação, Deus instituiu o dízimo, e nos livros de Levíticos e Números nós vamos encontrar a instituição e os motivos divinos e a legislação. No livro de Deuteronômio também aparece, nós encontramos a menção do dízimo, mas ali já com uma ênfase diferente, apontando para um equilíbrio sociofinanceiro do povo de Israel, ou seja, para que o dízimo foi instituído para que houvesse um equilíbrio sociofinanceiro na comunidade quando eles adentrassem a terra de Canaã. Então é muito importante esse ambiente, nós entendemos esse ambiente histórico, esse momento histórico em que Deus instituiu o dízimo para prevenir contra um desnivelamento social, para que não houvesse ninguém passando extrema necessidade no meio da nação israelita. A quarta perspectiva que nos faz compreender o dízimo e a instituição, a sua obrigatoriedade, é a perspectiva da organização da nação israelita, a estrutura socioeconômica do povo de Deus durante a peregrinação e a formação da nação israelita. E isso vai fazer-nos entender melhor por que Deus instituiu o dízimo. Por exemplo, a nação israelita tinha a sua base econômica na economia agropastoril, ou seja, eles sobreviviam da criação do gado e da plantação. A sua estrutura social era tribal comunitária, e diferente da nossa, que é mercantil metropolitana. Sendo assim, a nação israelita também tinha uma economia igualitária e não individual. O que significa isso? A economia igualitária é possível exemplificar a partir do modus vivendi das tribos de algumas tribos indígenas. Por exemplo, numa aldeia, quando os caçadores, aqueles que vão buscar provisão para a tribo, eles não vão caçar para si e nem apenas para a sua família. Eles vão caçar, vão buscar provisões para a aldeia. Então, eles não tinham essa consciência individualista nossa, e às vezes até consumista, de ter, de possuir, de ser dele. Ele tinha a consciência de uma comunidade. Então tudo que ele conseguia era para a comunidade, era para a aldeia, não era para ele. Daí que nós podemos entender Atos 2, fazendo aqui um parêntese. Em Atos 2 a Bíblia diz que as pessoas vendiam as suas propriedades e distribuíam para aqueles que tinham necessidades. E você deve ter perguntado, como eu perguntei por muito tempo, como é que era possível fazer isso, vender todos os bens e distribuir para as pessoas que tinham necessidade? É que, na verdade, a nação israelita foi formada a partir dessa estrutura socioeconômica, uma estrutura socioeconômica igualitária, onde ninguém tem nada, tudo é de todos. Então é possível, em Atos 2 eles voltaram a fazer aquilo que tinham deixado de fazer, de olhar para o próximo, da necessidade do próximo. E é interessante que é aí que nós podemos entender a razão da instituição do dízimo. Deus estava olhando para a necessidade de uma pessoa que poderia estar passando por dificuldades financeiras e até de sobrevivência. Então a economia de Israel, do povo de Deus, era igualitária. Acontece que com o envolvimento com outras nações,
né, muito próximo e convivendo com nações pagãs, eles começaram a ter essa influência desse modus vivendi de outras nações. O que seria isto? Eles deixaram de ter aquela vida, aquela economia igualitária, para tornarem-se até egoístas, consumistas, individualistas, produzindo para si, aumentando as suas posses cada vez mais e muitas vezes às custas do empobrecimento de outras pessoas. Isso foi influência dos povos pagãos, porque quando Deus instituiu a nação, Ele instituiu uma nação que tivesse uma economia igualitária, onde tudo era de todos. Se eu trabalhava para mim e para você, eu trabalhava para a comunidade. É importante nós entendermos isto, porque Deus, a partir dessa estruturação da economia de Israel, a gente pode entender que Deus já estava prevendo uma justiça social, já pensando em que ninguém fosse rico demais e ninguém fosse pobre demais. Muito bem, dentro dessa compreensão e entendendo a formação da nação israelita a partir dessa estrutura socioeconômica igualitária, é importante observar como Deus, na sua soberania imensurável, Ele criou alguns meios de preservar a família e o indivíduo e a estrutura da nação israelita, do povo de Deus, no que diz respeito à sobrevivência, à continuidade da vida. Para isso nós vamos observar que foram criados, apenas para mencionar, três coisas são importantes nós mencionarmos, onde a gente vê claramente a justiça divina para manter o equilíbrio socioeconômico do povo de Deus. A primeira coisa a mencionar é a questão da posse intransferível da terra. Por exemplo, a pessoa recebia a terra como herança familiar, ele não podia vender, né? A não ser em caso de empobrecimento crítico, em que ele vendia a terra por um período e no ano do jubileu deveria ser devolvido a ele. Isso visava dar equilíbrio socioeconômico para o povo de Deus. A segunda questão é a lei do levirato, que visava proteger a família também, né? Para que não houvesse nenhuma injustiça, não houvesse um empobrecimento muito severo. E por fim, dentro dessa ideia da justiça divina, de equilíbrio socioeconômico, a gente vai ver o dízimo. Então o dízimo está dentro de um arcabouço de informações e de regras e normas que Deus criou para preservar o seu povo na questão de sobrevivência, de ter uma vida equilibrada, condições de viver dignamente, pelo menos. Muito bem, a quinta perspectiva para o estudo e compreensão do texto bíblico acerca do dízimo, ou da questão da instituição do dízimo, é a perspectiva teológica, que talvez seja a mais abrangente, a mais importante, para entendermos os motivos divinos. Por que Deus instituiu o dízimo? Quais foram as razões do Criador, do Deus soberano, para instituir o dízimo e torná-lo obrigatório para o povo de Deus? Muito bem. A primeira coisa que nós devemos entender aqui é que Deus não pede para si o dízimo. Quando Ele instituiu por um outro motivo. E para entendermos isto, a primeira coisa que nós devemos entender é que Deus não pede o dízimo para si, não é para Ele, como muitas vezes nós podíamos imaginar. No Salmo 50, nos versos 9, 10, 11 e 12, que você pode ler na sua casa com mais tempo e analisar e meditar, o texto diz o seguinte: Deus falando acerca da possibilidade de alguém querer doar alguma coisa para Deus, dar alguma coisa para Deus, como se Deus necessitasse de alguma coisa. O texto diz assim, Salmo 50, versos 9, 10, 11 e 12: Da tua casa não tirarei bezerro, nem bode dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas, conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Muito bem, a partir daí nós devemos entender que o dízimo não é uma cobrança divina para Ele. Então é essa a primeira coisa que nós devemos entender. Deus não pede para si o dízimo. Bom, se Ele não pede para si,
Então por que ele instituiu e por que ele cobra? Por que o dízimo é compulsório? Não é uma opção do indivíduo dar, pagar ou não, ele tem que pagar. Muito bem, o dízimo foi instituído para que houvesse um equilíbrio socioeconômico também na nação israelita. Porque o que poderia acontecer é que por algum desajuste socioeconômico a pessoa poderia empobrecer, passar necessidade. E para entendermos isso, nós temos que nos reportarmos ao capítulo 14 do livro de Deuteronômio, onde são especificadas as classes que têm o direito de fazer o uso do dízimo, dessa provisão, desse fator previdenciário, que na verdade, se pudéssemos traduziríamos como fator previdenciário de subsistência ou de sobrevivência do necessitado da nação israelita. Então, quem são essas classes que foram descritas no capítulo 14 do Deuteronômio? Lá, são os destinatários das provisões do dízimo são os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. O dízimo tem que ser destinado para a subsistência dessas classes, desses indivíduos. Quem são eles? Quem são eles? Quando nós entendemos quem são eles, nós vamos entender as razões de Deus, os motivos de Deus. Nós não vamos simplesmente achar que é de outra maneira. É o texto que diz isso. Essas classes são as pessoas que vão se servir do dízimo. Os levitas, eles poderiam se servir do dízimo, tinham direito às provisões do dízimo, porque de acordo com os textos bíblicos, Números 18 e 21, por exemplo, eles não podiam ter posses. Eles pertenciam a Deus e trabalhavam para Deus. Portanto, o dízimo era para a subsistência desse levita, daquele que trabalhava exclusivamente na obra de Deus e que dependia dela para a subsistência. Veja bem, ele dependia do dízimo para a subsistência. A segunda classe, descrita no texto bíblico, lá em Deuteronômio, são os órfãos e as viúvas. Por que eles têm o direito do dízimo? Porque é o seguinte, na sociedade israelita, diferente da nossa, a mulher, quando ela se casava, ela recebia um dote para dar um amparo por algum tempo para a família, a nova família. Acontece que muitas vezes o marido morria e ela não tinha como manter a família, os filhos. Então ou ela casava-se de novo, e aí portanto com o novo casamento teria condições de sobrevivência tanto dela como dos filhos, e a família teria o sustento, ou ela poderia se valer do dízimo. E muitas mulheres de Israel, elas não conseguiam casar-se novamente. Elas não conseguiam um novo esposo. Ou seja, consequentemente não tinha sustento nem para si e nem para os seus filhos. Então, o dízimo era destinado a essas pessoas, aos órfãos e às viúvas. A quarta classe de indivíduos que podem fazer o dízimo, que tem direito ao dízimo, a provisão do dízimo, ao recurso do dízimo, de acordo com o texto bíblico, são os estrangeiros. Mas quem são esses estrangeiros? Estrangeiro não é um indivíduo comum, que não seja da comunidade israelita. Estrangeiro é um indivíduo da nação israelita que, por razões que nós desconhecemos, mas que poderia ter se empobrecido a ponto de não poder sustentar a família. Então o que acontecia? Muitas vezes ele saía da sua terra e ia buscar uma oportunidade em outros lugares de Canaã, ou da nação israelita. Podia ir lá para o norte, para o sul, para o oeste, para o leste. Nós temos um exemplo de Elimeleque e Noemi, que saíram de Belém para as campinas de Moabe peregrinar. Ou seja, foram buscar uma oportunidade para sustentar a sua família. Isso nós encontramos, essa história nós encontramos no livro de Ruth. Então o estrangeiro é aquele indivíduo da nação que por alguma razão não tinha mais como sustentar a sua família, ele saía das suas terras, do seu lugar, em busca de uma nova oportunidade. E logicamente, nesse novo lugar não tinha como se sustentar, não tinha onde dormir, não tinha o que comer, não tinha onde ficar. Então o dízimo era um fundo de reserva para dar
amparo para esse indivíduo que estava passando necessidades e que estava procurando uma nova oportunidade. Então essa é a outra classe que a Bíblia menciona. Então o dízimo primeiro era para o levita, o órfão e a viúva, e de acordo com o texto bíblico, para o estrangeiro, ou seja, aquele indivíduo que está procurando uma oportunidade para sustentar novamente a sua família, como o exemplo clássico da família de Elimeleque, ou seja, Elimeleque e Noemi, que foram para as campinas de Moab. Muito bem, irmãos, olhando por esse prisma, a normatização do dízimo, a normatização de acordo com a palavra de Deus, nós observamos que essas classes eram classes de pessoas que tinham necessidades de sobrevivência. Então o dízimo, ele está baseado, ele foi instituído para dar condições de sobrevivência para as pessoas. Então aí nós entendemos os motivos divinos. O dízimo é obrigatório por causa dessas pessoas e por causa da graça, do amor, da compaixão e da misericórdia divina, que não quer que nenhum dos seus filhos passe necessidade. Então olha como é importante entendermos. Talvez você tenha acostumado a ouvir acerca de dízimo uma obrigatoriedade atrelado à salvação. Mas dízimo não está atrelado à salvação. Está atrelado à generosidade, ao amor e à compaixão divina, que não quer ver ninguém desamparado, ninguém passar necessidade. Então, alguns inclusive especulam a autenticidade do dízimo no Novo Testamento. O dízimo, mas eu tenho que pagar o dízimo agora? O dízimo não é uma coisa antiga? Não. O dízimo, tudo na Bíblia tem um princípio. Deus não faz nada sem um bom princípio, sem um bom motivo. Na sua sabedoria infinita, Ele instituiu o dízimo visando suprir a necessidade do seu povo, daqueles que eram menos favorecidos, que não tinham oportunidades muitas vezes, e que por alguma razão, por algum desastre de várias ordens, estariam passando necessidade. Então Deus, na sua misericórdia infinita, na sua compaixão, instituiu o dízimo para suprir essa necessidade. Se havia gente necessitada naquela época, nós temos também hoje em nossos dias pessoas que passam necessidade. Então o dízimo tem que ser direcionado para essas pessoas. E é importante lembrar, e eu quero frisar aqui para vocês, eu não estou aqui para fazer nenhum julgamento acerca desta pessoa, daquela instituição, sobre a administração do seu dízimo. Não, não é isso. A minha intenção aqui é mostrar os motivos divinos da instituição do dízimo. Então vejam bem, o dízimo tem que ser pago? Tem que ser pago. Para quem? Para o necessitado do povo de Deus. A obrigatoriedade do dízimo prende-se à necessidade das pessoas. E de acordo com o texto bíblico, e você pode pesquisar na Bíblia, o dízimo jamais poderia ser usado para outra coisa, senão suprir a necessidade do povo de Deus, das pessoas que tinham necessidade. Na construção do templo, do tabernáculo, por exemplo, no Antigo Testamento, foram levantadas ofertas. Moisés levantou ofertas, então o tabernáculo foi construído com ofertas do povo de Deus e não com dízimo. O templo de Salomão, com toda a sua suntuosidade, foi construído com ofertas do povo, foram levantadas ofertas do povo. As reformas do templo no Antigo Testamento foram feitas na época de Josias, ou mesmo de Joás, foram feitas com ofertas alçadas e não com dízimo. Se o dízimo for direcionado à construção de templos, a reparo de templo e para outras coisas que não seja suprir a necessidade do povo de Deus, está errado. Não existe base bíblica. E ninguém pode legislar de outra forma. Ninguém tem o direito de fazer isso. Por quê? O dízimo é obrigatório por causa da compaixão de Deus, por causa do amor de Deus, que não quer que ninguém passe necessidade. O dízimo então deve ser administrado em favor do necessitado, que tem muito mais valor, maior valor do que o mundo inteiro. Então a gente pode ver os motivos divinos. Nós aprendemos quais os motivos divinos para a obrigatoriedade do dízimo, para a instituição e obrigatoriedade do dízimo. Na verdade, se tivéssemos que dar um outro nome para o dízimo, nós o chamaríamos de fundo de reserva previdencial para o necessitado do povo de Deus. É essa a tradução correta do dízimo.
E portanto, Deus é um Deus de misericórdia, de amor, de compaixão, que obriga eu dar o dízimo, pagar o dízimo, com o objetivo de suprir a necessidade das pessoas que estão em dificuldades. Mas você deve perguntar, você não vai falar nada sobre Malaquias? Não, a gente pode falar sobre Malaquias. Mas em Malaquias, quando é mencionado o dízimo, o profeta Malaquias faz menção de uma anomalia, de um problema socioeconômico pelo qual o povo estava passando. Pela falta do pagamento do dízimo, muitas pessoas estavam passando necessidades e quem sabe, não podemos afirmar, mas quem sabe até morrendo por falta desse suprimento que era vital para o povo de Deus. Então, a menção do dízimo no livro de Malaquias é apenas uma menção de um problema. Logicamente que ali faz menção também, nesse texto de Malaquias, sobre a prosperidade material com a generosidade. O que eu quero dizer com isso? É que o dízimo não é moeda de barganha para você enriquecer, mas, de acordo com o texto bíblico de Malaquias, você pode prosperar, porque a Bíblia diz, né? Fazei prova de mim. Deus diz, fazei prova de mim. Então, se existe uma forma de prosperar, se existe uma fórmula bíblica, está aqui, mas que seja fruto da generosidade do seu coração, do teu coração, do nosso coração, e não como moeda de barganha. Você tem que se sentir compadecido daquele que passa necessidade. Você tem que se sentir, você tem que ter compaixão daquela pessoa, do povo de Deus, que passa necessidade. Porque esse foi o motivo divino, e esse tem que ser o teu motivo. Abençoar, suprir necessidade daquela pessoa que está em dificuldades. Então, não vamos aqui fazer menção acerca da forma como as pessoas administram, isso é deles com Deus. Nós só queremos aqui mostrar os motivos divinos. E por último, a última perspectiva a ser estudada, a ser analisada, é a perspectiva de equivalência. Deus sempre usou Israel como modelo, como paradigma, como parâmetro para que a igreja se espelhe, para que a igreja tenha um ponto de partida. Logicamente que nós devemos seguir os exemplos de Israel nos princípios e não na fórmula nem nos rituais. Então, se Israel fazia daquela forma, e porque Deus legislou daquela forma, nós temos que também fazer nos princípios e não nas regras. Nós vamos ver então a questão da equivalência, da equiparação entre Israel, a igreja, e os governos de hoje, que é importante nós entendermos. Muito bem. Deus cobrou então do povo de Deus o dízimo para suprir a necessidade das pessoas, ou seja, era um fundo de previdência, um fundo de reserva para socorrer o necessitado. A igreja também tem que fazer isso, o dízimo é para suprir os necessitados. Ele continua valendo para os dias de hoje, mas com o objetivo de suprir a necessidade das pessoas. Então, a verdade é que o dízimo era para Israel, o que o imposto da previdência social é para as pessoas nos dias de hoje. Por exemplo, eu estive olhando acerca dos benefícios que o governo concede para o povo brasileiro, né, para as classes sociais menos favorecidas, alguns benefícios, e eu estava observando que o governo concede, a partir do imposto que é recebido, por exemplo, alguns benefícios que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, rapidamente, o Fome Zero, que é um benefício de R$70 concedido às famílias pobres, extremamente pobres. Olha que interessante, o Fome Zero, de acordo com a legislação do governo brasileiro, é para atender as pessoas com necessidades básicas, vitais, e de acordo aqui para famílias extremamente pobres. O segundo é o abono salarial PIS/PASEP, que é concedido às pessoas que trabalham. Depois tem o agente jovem, que é de desenvolvimento social humano, assistência social para jovens de 15 a 17. Depois tem um outro benefício chamado de prestação continuada, concedida a idosos e portadores de deficiência sem condição de sustento próprio ou amparo. Então o governo recebe imposto e destina alguns recursos para essa classe de pessoas. Existe também o Bolsa Qualificação,
Combate ao abuso e à exploração sexual de criança e adolescente, garantia safra, e eu achei interessante esse garantia safra, garantia de renda para o pequeno agricultor, vítima de situações de calamidade, emergência ou estiagem. Olha só, queridos, se o governo humano faz isso para com os seus, por que nós não faremos então para os nossos? Outro benefício que é concedido para o povo é a previdência rural, seguro constituído por um programa de pagamentos em dinheiro ou em serviços feitos prestados ao indivíduo e aos seus dependentes como compensação parcial total da perda da capacidade laborativa, ou seja, aquele que ficou inválido, então recebe-se previdência rural. Outro benefício é o serviço de ação continuada, também auxílio gás, bolsa alimentação, programa de transferência de renda a famílias carentes para combater a mortalidade infantil e a desnutrição. Então o governo recebe o imposto das pessoas e destina parte dessa renda para suprir essas pessoas. Bolsa Escola, Bolsa Família, para a complementação da renda de pessoas pobres. Bolsa Renda, Programa Emergencial de Distribuição de Renda para atender famílias residentes em municípios em estado de calamidade pública. É um socorro que o governo concede para as pessoas que foram alvos, por exemplo, de alguma calamidade de ordem climática, tempestade, como nós vimos alguns casos aí veiculados na mídia nesses dias. Cartão alimentação para famílias carentes em situação de insegurança alimentar. Isso é muito bonito. Programa de erradicação do trabalho infantil, bolsa renda mensal vitalícia, que é garantia de um salário mínimo mensal a pessoas idosas e pessoas portadoras de deficiência. Então o seguro-desemprego, que é o mais conhecido, que o governo concede alguns salários para a pessoa que eventualmente fica desempregada. Então isso dá a condição para as pessoas se equilibrar economicamente até conseguir um novo emprego. Se o governo é justo ou não, isso é você que vai avaliar. Eu acredito que, como Deus instituiu o dízimo, a igreja tem que ser justa para com os seus filhos. O reino de Deus tem que ser justo. Muito bem, eu fiz menção dessa equiparação entre as atividades sociais, previdenciárias do governo, a estrutura da nação israelita e a igreja, para que a gente tenha uma noção do que é justiça socioeconômica. Muito bem, irmãos, como a gente pode ver, deu para dar uma olhada. A gente conseguiu dar uma olhada, estudada não exaustivamente, porque não era a nossa intenção. Existem muitos textos bíblicos que podem ser mencionados dentro desse nosso breve estudo. Você pode questionar e ler, meditar nos textos que nós mencionamos, procurar outros textos, outras referências bíblicas. A nossa intenção com esse estudo era apenas mostrar a vocês o ponto de vista divino. Por que ele instituiu, o que é o dízimo, e tudo aquilo que envolve o dízimo. Mas você pode procurar outros recursos, outras fontes e estudar, que vai ser muito importante para a sua vida. Bom, talvez vocês estejam perguntando quem sou eu. Eu vou dar vou falar um pouco acerca do meu perfil teológico, acadêmico teológico. Eu sou bacharel em teologia, formado na Faculdade Teológica Batista do Paraná. Trabalhei em 2 bases missionárias, na MISPA e na Missão Antioquia. Na Missão Antioquia eu fui professor, lecionei em algumas faculdades teológicas, em algumas igrejas, desenvolvi um projeto de um curso bíblico onde você pode estudar a Bíblia de uma forma muito prática, funcional, compreensiva, em ordem cronológica. E também trabalhei como missionário, fui missionário, né, nesse tempo todo, mas o meu ministério sempre foi bastante, na verdade foi voltado mais para a área de ensino. Bom, irmãos, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais acerca do dízimo, sido enriquecido com esse estudo, crescido, e que você possa divulgar esse estudo para muitas pessoas que talvez não tenham conhecimento devido acerca do dízimo, né? Que tenha poucas informações acerca disso. Como eu disse anteriormente, a intenção era passar informações bíblicas interpretadas na Bíblia
para ajudar a entender uma coisa que para muitos ainda, talvez para muitos, né, seja obscuro, que é a questão do dízimo. Caso você queira mais informações, nós temos o nosso blog, que é probemcristão.blogspot.com.br. Lá você vai encontrar alguns artigos, inclusive a minha literatura. Eu escrevi alguns livros direcionados para a formação de lideranças. Tem um livro sobre o Ministério Levítico, tem um livro sobre a hermenêutica, como interpretar a Bíblia em casa, tem um livro sobre homilética, mas é mais completa. Então nós temos uma literatura lá que você pode adquirir, você pode ter acesso entrando em contato conosco. E futuramente, se Deus permitir, nós faremos também um site onde a gente postará vários artigos importantes, várias matérias, inclusive com sugestão de vocês, caso vocês queiram informações acerca de algum assunto importante, algum texto bíblico. Nós podemos fazer um canal e para poder ajudá-los a entender esses textos. Aquilo que para vocês pode ser obscuro e que precisa de um melhor entendimento, você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, através do blog, fazendo menção. Que Deus abençoe a todos e que, quem sabe, a gente possa novamente nos encontrar através de alguns estudos ou mesmo pelos contatos do blog.